Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso módulo de leis penais extravagantes. Hoje eu vou falar sobre a lei de prisão temporária, a lei 7960 de 89. É mais uma lei para a gente colocar aí no nosso estudo importante, uma lei que tem mais a ver com a área processual penal. E aí quero conversar com vocês o que a gente tem que saber sobre a lei 7960 de 89. Olha só, para a gente poder entender esse assunto, eu preciso, antes de mais nada, te falar que quando a gente pensa em prisão, a gente basicamente abre duas possibilidades. A prisão, ela pode ser uma prisão com pena ou uma prisão sem pena. Então vamos lá, prisão com pena, prisão sem pena. Tranquilo? Legal. Essa prisão com pena é chamada de prisão penal, tá? E a prisão sem pena é chamada de prisão processual. Então é fácil, temos uma prisão com pena, também chamada de penal, e uma prisão sem pena, também chamada de processual. Só que essa prisão processual, ela, na verdade, ela tem outros sinônimos. Ela pode ser chamada de processual, ela pode ser chamada de provisória, ela pode ser chamada de cautelar. Então, na verdade, é uma prisão processual, provisória ou cautelar. Tá legal? Show! Agora, vem cá. E daí, qual é a diferença? Qual é a diferença entre uma prisão penal e entre uma prisão processual, provisória, cautelar? A diferença também é muito simples. Veja, a prisão com pena, a prisão penal, é aquela que decorre de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Ela decorre de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Uma prisão com pena, também chamada de prisão penal, é uma prisão que decorre de uma sentença penal que me condena em definitivo. Você sabe que o conceito de trânsito em julgado, o significado de trânsito em julgado, em que pese discussões, até trazidas pelo ministro Gilmar Mendes, tudo, mas o que importa é, trânsito em julgado ainda é a definitividade. Tá? Então, se eu sou condenado em definitivo, se eu falar para você que eu tenho uma condenação final e que a minha condenação é uma condenação que não pode mais ser enfrentada, eu digo que eu tenho uma condenação transitada em julgado. Ok, então se eu tenho uma prisão que decorre dessa sentença penal condenatória com trânsito em julgado, é uma prisão para cumprir efetivamente uma pena definitiva, é uma prisão com pena. Agora, é possível eu ser preso antes, efetivamente, de uma condenação definitiva? Sim, eu posso ser perfeitamente preso antes de uma condenação definitiva. E quando eu sou preso antes de uma condenação definitiva, eu diria para você que eu tenho uma prisão sem pena. Percebeu? Com pena, com condenação definitiva, sem pena, sem condenação definitiva. É bem simples, na verdade. A gente simplesmente vai chegar e vai trabalhar dentro dessa ideia. E o que eu tenho aqui de diferente? Aonde está escrito decorre, eu vou escrever não decorre. Só isso. Essa é a diferença. A prisão processual, provisória ou cautelar é aquela que não decorre de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Não decorre de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Não decorre de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Pronto. Se eu tenho uma condenação definitiva pesando contra mim, prisão com pena ou penal. Se eu não tenho uma condenação definitiva pesando contra mim, prisão sem pena ou processual provisória cautelar. Léo, peraí.
A prisão com pena, eu não vou falar nada, porque se eu estou condenado em definitivo, eu vou pagar a minha dívida com o Estado, eu vou pagar aquilo que eu tenho que pagar, eu vou cumprir a minha pena. Agora, uma prisão sem pena, ela não viola o princípio da presunção de inocência, não? Aquele do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Não, não viola não. A prisão sem pena, ela, de acordo com o STF, ela não viola o princípio da presunção de inocência. Esculpido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Não há qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Porque olha só, se aqui eu tenho uma sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, aqui eu sou o quê? Culpado. Percebeu? Aqui eu posso falar que eu sou culpado. Se eu tenho uma sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, eu sou culpado. Agora, aqui eu não tenho uma sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Então eu sou inocente de acordo com o princípio da presunção de inocência. E aí a grande pergunta é, eu posso ser preso mesmo sendo considerado ainda inocente? É possível ser preso ainda inocente? Sim, sim, porque aqui não tem nada a ver com antecipação de condenação, de culpa, nada disso. Isso aqui é apenas para garantir o bom andamento da investigação ou do processo. Mesmo sendo presumidamente inocente, isso não significa que eu venha a ser preso para assegurar alguma coisa. E a questão é, que tipo de prisão é essa que vai assegurar alguma coisa? Bom, tem 4 possibilidades. Existem 4 formas de ser preso antes mesmo de uma sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. E aí quais são elas? Bom, eu tenho uma prisão temporária, eu tenho a prisão preventiva, eu tenho a prisão domiciliar e eu tenho a prisão em flagrante. São 4 possibilidades. 3 dependem de ordem judicial, temporária, preventiva, domiciliar, e uma não depende de ordem judicial, flagrante. Léo, onde é que estão essas prisões? Bom, a prisão temporária, ela está na Lei 7960 de 89, que é o tema da aula de hoje. O nosso tema da aula de hoje é a prisão temporária, mas eu não posso chegar aqui e falar, vamos conversar sobre prisão temporária, sem te situar onde é que ela se encontra. A prisão temporária é uma modalidade de prisão processual, provisória ou cautelar, aquela prisão que não decorre de nenhuma sentença penal condenatória com trânsito em julgado e que mesmo assim não viola o princípio da presunção de inocência. Então, quando a gente falar de prisão temporária, o nome já ajuda, né? Se é temporária é porque tem prazo pré-determinado. Não é uma condenação que você está pagando, é algo para assegurar alguma coisa que a gente vai ter que ver o que é. Tudo bem? E essa será a prisão temporária que a gente vai falar hoje, Lei 7960 de 89. Mas as outras prisões, a preventiva, ela vai aparecer nos artigos 311 ao 316 do Código de Processo Penal. A domiciliar vai aparecer entre os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, e a prisão em flagrante está dos artigos 301 ao artigo 310 do Código de Processo Penal. É 301 ao 310 flagrante, 11 ao 16 preventiva, 17 ao 18 domiciliar. E a temporária você não encontra no CPP. Você pode procurar o código inteiro, olhar o CPP de um lado ao outro, que você não vai achar nada sobre prisão temporária. Você só vai encontrar informações sobre a prisão temporária se você for lá fora numa lei
extravagante. Por isso que eu estou tratando disso no nosso módulo de leis penais extravagantes, porque é uma lei extravagante que trata da prisão temporária, tá legal? Então, eu estou chegando aqui para o lado, só para liberar o espaço para você poder copiar, deixar essa informação registrada. Veja como é simples. A prisão, não estou falando da prisão civil, do devedor inexcusável de pensão alimentícia, não estou falando disso. Eu estou falando de prisões no campo penal. A prisão do devedor de pensão alimentícia não me interessa aqui, o que me interessa é a prisão penal, tá? Do campo penal, digamos assim. E a prisão do campo penal, ela pode ser uma prisão com pena ou penal e pode ser uma prisão sem pena ou processual, provisória, cautelar, tá legal? E aí as diferenças estão aqui. Eu tenho uma prisão penal que decorre da condenação definitiva e uma prisão processual que não decorre da condenação definitiva. A de cima é fácil. Se eu estou condenado em definitivo, se eu tenho uma condenação efetiva e tenho que pagar minha pena, não tenho que discutir. Eu vou ser preso e vou pagar minha pena. Agora, se eu não estou condenado em definitivo, às vezes eu estou só na fase do inquérito, como por exemplo aqui no caso da temporária, percebeu? Ou durante um processo ali em que eu preciso garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, por exemplo, como a gente veria talvez na preventiva, ou com certos casos específicos, como uma idade avançada, uma doença grave que eu estou muito debilitado, aí eu penso na domiciliar. Tem várias possibilidades, tá? Se você quiser conhecer muito bem o funcionamento de todas essas prisões, saber em detalhes absurdos tudo que tem que saber sobre essas prisões, eu sugiro a você que assista o nosso curso de Direito Processual Penal Objetivo. Até para te situar, para ajudar no teu estudo, né, para você conseguir montar as trips também, eu tenho aqui o Direito Penal Objetivo, te dá várias regras do direito penal, direito material, né? Eu tenho o Direito Processual Penal Objetivo, que vai trazer inquérito, ação, provas, prisão. Então você vai ter aula sobre todos esses pontos aqui aprofundados na preventiva, na domiciliar, no flagrante. Tem o módulo de criminologia, para você poder ter acesso a outras questões de concurso público, e tem esse módulo de leis penais extravagantes. Então aqui eu estou focando especificamente na Lei 7960 de 89, tá legal? Mas eu não queria chegar e começar a falar da lei sem te mostrar onde que ela se encontra, tá? Bom, esse é o contexto geral. Ah, Léo, mas você não falou de uma coisa. Você está falando da prisão definitiva, da prisão que não é definitiva, mas você não falou daquela prisão em segunda instância. Aquela prisão que não é nem a de cima nem a de baixo, é uma terceira hipótese. Aquela prisão da execução penal provisória. A prisão, por exemplo, que foi a prisão do Lula. Aquela prisão, quando o Lula foi preso, né, pela Polícia Federal, ele foi preso como? Ele foi preso nem por ter condenação definitiva, porque ele não tinha, mas também não foi temporária, não foi preventiva, não foi domiciliar, não foi flagrante. Então a prisão do Lula, que é uma prisão no campo criminal, ela não foi nem a prisão com pena, nem a prisão sem pena. Ela foi um terceiro gênero que fica aqui no meio. A tal da execução penal provisória, que foi muito discutida pelo STF. Veja, isso está lá em processo penal. Você estuda isso no módulo de Direito Processual Penal Objetivo. Porque se eu vou falar sobre todas as prisões aqui agora, eu vou desvirtuar o nosso módulo aqui de leis penais extravagantes, tá? Como o módulo é só sobre leis, eu só quero falar da temporária. Eu não quero aprofundar nem preventiva, nem domiciliar, nem flagrante, nem presunção de inocência, nem nada disso, senão vira um módulo de processo penal com várias horas de processo. Então isso aqui foi só para você entender que a gente vai falar sobre essa lei aqui. Vamos entender o funcionamento de uma das prisões, que é a prisão temporária. E aí vamos lá. Como é que funciona essa prisão temporária? Como é que se dá uma prisão temporária? Deixa eu apagar o quadro aqui para a gente poder desenhar a prisão temporária. Pessoal, olha só. A prisão temporária, ela é uma prisão, como você viu aqui embaixo agora, acabei de apagar, processual provisória ou, qual o último nome? Cautelar. Isso pode parecer só mais um nome, só mais um sinônimo, mas quando eu falo que ela é uma prisão cautelar, isso quer me dizer muita coisa. Ao falar que essa prisão temporária é uma forma de prisão cautelar, eu estou dizendo que ela é uma medida cautelar. Léo, continuo na mesma. Tá bom, só que quando eu falo que ela é uma medida cautelar, ela tem que ter aqueles elementos que todas e quaisquer medidas cautelares têm que ter. Quais são? Aquelas palavras em latim. Então vamos lá. Lei 7960
de 89, tá? Prisão temporária. Prisão temporária. Olha só, como ela é uma prisão cautelar, ela é uma medida cautelar. E por ser uma medida cautelar, ela precisa ter aquelas palavras em latim, fumus boni iuris e periculum in mora. Toda medida cautelar tem que ter isso. Fumus boni iuris e periculum in mora. E não basta ter um, não. Tem que ter os dois. Se eu só tiver o fumus boni iuris, não adianta. Se eu só tiver o periculum in mora, não adianta. Eu tenho que ter o fumus boni iuris e o periculum in mora. O que é isso? Fumus boni iuris, fumaça do bom direito. Tá vendo? Fumaça do bom direito. Periculum in mora, perigo na demora. Ó, perigo na demora. Ah, Léo, mas eu já ouvi isso aí com outros nomes, já, porque isso aqui é um nome mais processual civil, né? É lá do processo civil. No processo penal, a gente gosta de chamar o fumus boni iuris, ou fumus, fumaça do bom direito, né? De fumus comissi delicti. Léo, o que é isso de fumus comissi delicti? Fumaça de ter cometido o delito. É a fumaça do bom direito lá para o campo processual civil ou a fumaça de ter cometido o delito lá do campo processual penal? Olha, tem uma fumaça aí de cometimento do delito, hein? Tem alguma coisa aí começando a aparecer. É o fumus comissi delicti. Só que, além disso, eu preciso do periculum in mora ou do periculum libertatis. O que é o periculum libertatis? É o perigo em deixar o sujeito em liberdade. É o perigo em deixar o sujeito livre, deixar o sujeito em liberdade ali respondendo. Porque é perigoso, é complicado. Então, como toda e qualquer medida cautelar, eu não posso prender ninguém na prisão temporária se eu não provar uma fumaça do cometimento do delito e um perigo na liberdade. Agora, o que seria então essa fumaça e o que seria esse perigo? O que são essas questões? O que é isso? Do que a gente está falando? Do que se trata esse negócio? Aí eu preciso olhar para a lei. Eu tenho que olhar para a Lei 7960 de 89 para poder entender isso de maneira aprofundada. E o curioso é que a lei é uma lei curta, é uma lei de apenas 7 artigos. É exatamente isso. A lei só tem 7 artigos. Então, você não tem como errar uma lei de 7 artigos, tá legal? O primeiro artigo vai falar exatamente isso aqui. Olha o que o primeiro artigo fala pra gente. Vou botar para vocês aqui. Artigo 1º da Lei 7960 de 89. Ele vai começar assim, ó. Caberá prisão temporária. 2 pontos. É assim que começa. A lei já inaugura assim, ó. Caberá prisão temporária. Ela já começa atropelando as hipóteses de cabimento. E aí ele vai começar a falar do fumus e do periculum. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso ao longo de 3 incisos. Ele bota assim, caberá prisão temporária. Aí vamos lá. Inciso 1º. Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Caberá prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Não é por conforto, não, por comodismo, não. É porque é imprescindível. Ou eu prendo, ou eu não vou conseguir investigar. Ou eu prendo, ou o inquérito não vai fluir, não vai caminhar, a investigação não vai andar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, vai ficar perdido pelo meio do caminho. Então,
caberá prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Esse é o primeiro inciso que nós temos. Agora vamos dar uma olhada no segundo. Eu falei que são 3. O que o inciso segundo vai falar para a gente sobre o cabimento da prisão temporária? Ele fala assim, olha, caberá prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa, ou seja, você não consegue definir onde é que o sujeito mora, quando o indiciado não tiver residência fixa, ou então ele até tem uma residência fixa, até tem, você até sabe onde ele mora, mas ele não fornece elementos que permitam esclarecer a sua identidade. Eu sei onde ele mora, mas eu não consigo definir a identidade dele porque ele não me dá elementos para tanto. Então, quando o indiciado não tiver residência fixa, ou então não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Simples assim. Caberá prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Caberá prisão temporária quando o indiciado não tiver uma residência fixa ou então ele não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E tem o inciso terceiro ainda. Tem o inciso terceiro, que ainda vai falar para a gente que caberá prisão temporária quando houver fundadas razões, caberá prisão temporária quando houver fundadas razões, com base em qualquer prova admitida na legislação penal. Então, quando houver fundadas razões, com base em qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí vem uma lista. Léo, como assim uma lista? Esse é o detalhe. O que faz as pessoas confundirem, muitas vezes, a prisão temporária, é que ela não é cabível para todo e qualquer crime. Ela não é cabível para todo crime. Ah, qualquer crime que eu quiser, então, no meu inquérito, eu posso pedir a temporária? Não. Não é assim. A temporária você não sai pedindo no inquérito só porque você precisa investigar. A temporária, ela demanda que você esteja diante de algum crime específico. Ela é somente, pessoal, para um rol taxativo de crimes. Isso já foi cobrado em prova várias vezes. Ah, eu posso decretar prisão temporária em qualquer crime que for imprescindível para a investigação do inquérito, né? Não. Não é qualquer crime. Realmente, tem que ser imprescindível para o inquérito? É, tem que ser, né? Não vou prender por qualquer motivo. Mas é só para certos crimes. É somente para alguns crimes. É somente em certos casos específicos. Para ser bem sincero contigo, é somente para infrações graves. Não é para qualquer coisa. Não. É para infrações graves, coisas sérias, coisas complicadas. Somente para isso. Somente para infrações graves, tá? Agora, quando eu digo que é somente para infrações graves, mesmo assim, é somente para algumas infrações graves. Tem outras que talvez não serão. Então você precisa olhar para uma lista de crimes. Léo, você está louco? Eu vou decorar a lista de crimes? Eu tenho muita coisa para estudar, eu não vou conseguir memorizar a listagem. Ah, deixa eu ver aqui a lista dos crimes e decorar todos eles. Eu não vou fazer isso, eu sei. Você não vai decorar. Mas você lembrando que são infrações graves, isso já te ajuda. Se o sujeito colocar lá uma injúria, um xingamento, você vai saber que não cabe, porque injúria é uma coisa banal. A gente xinga os outros todo dia e a gente é xingado todo dia. E muitas vezes nem será processado por isso, né? Então veja, injúria está fora, tá legal? O incêndio está fora também.
Agora, você vai imaginar aí um homicídio qualificado? Percebeu? Olha a diferença. Então você tem que ver os crimes graves, tá? E mesmo assim, somente os crimes da lista. Agora, olha que interessante, não é uma, são duas listas. Poxa, Léo, já era difícil uma, agora você me dá duas? É que são duas listas. Só que essas duas listas, você tem crimes que se repetem, né? Então, enfim, no final das contas não é tão complicado, mas são duas listas. É a própria lista que está aqui, no artigo 1º, inciso 3º da lei, essa lista do rol de crimes da lei de prisão temporária, mas também a lista dos crimes chamados de hediondos. Aquela da lei 8.072 de 90 também vai entrar aqui. Então, é na verdade a lista de crimes da lei 7960 de 89, lista de crimes da lei 7960 de 89, que são esses crimes que estão no artigo 1º, inciso 3º dessa lei, tá? A nossa lei de prisão temporária e também a lista de crimes da lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. Então, na verdade, a prisão temporária, pessoal, ela será cabível tanto para crime comum quanto para crime hediondo. Percebeu? Você pode prender a pessoa por um crime comum e você pode prender a pessoa por um crime hediondo. O importante tem que ser crimes das listas. Ou aqueles da lista dos crimes hediondos, ou aqueles da lista 7960. Agora, não é porque está na 7960 que não vai ser hediondo. Você pode ter crime que está nas duas listas, como eu falei. Ele pode estar tanto na lei 7960 quanto na lei 8.072 de 90. Ele pode estar nas duas listagens e isso não tem qualquer problema, não é qualquer empecilho. A questão são duas listas e eu sei que você não vai decorar. Porque eu nunca parei para decorar isso também. Você não vai decorar isso. Mas você passando os olhos, você vai lembrar todos eles. Vai lembrar todos eles, um por um. Mesmo sem decorar, você vai lembrar todos eles. Quando bater na prova, você sabe se é ou se não é. Tá legal? Então é só passar os olhos, é só ler, é só ficar atento a esses pontos para você saber. Agora, posso te dar umas dicas importantes. Por exemplo, eu já vi várias questões de prova colocando sempre os mesmos dois crimes e perguntando se eles admitiam a prisão temporária. E são crimes que não estão em nenhuma das duas listas. Você quer ver um exemplo? Cansei de ver questão de prova falando sobre o furto. Exatamente, o furto, né? O furto. Ele coloca lá, e aí tanto faz, tá? Se é furto simples, se é furto com a causa de aumento de pena do repouso noturno, lá do 155, parágrafo 1º, se é um furto qualificado pelo abuso de confiança, fraude escalada ou destreza, do 155, parágrafo 4º, inciso 2º, ou se é um furto qualificado por ser, na verdade, de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado da federação ou para o estrangeiro, que é um 155, parágrafo 5º, eu não estou nem aí. Até o 155, parágrafo 6º, a novidade de 2 anos para cá, que é o furto de semovente domesticável de produção, não interessa também. Furto simples, qualificado, majorado, o que você quiser. Qualquer furto, furto não cabe. Roubo tudo bem, mas furto não admite a prisão temporária. O furto não vai admitir a possibilidade de prisão temporária. Então não vai entrar a prisão temporária por furto nunca. Também não vai entrar a prisão temporária por estelionato. Nunca. Então nem o furto do 155, nem o estelionato do 171 vão admitir prisão temporária. Então se aparecer, por exemplo, na sua prova o furto, você sabe que ele não está nas listas. Se aparecer na sua prova, por exemplo, o estelionato, você sabe que ele também não está nas listas. E eu já olhei várias questões de prova tratando desse assunto, várias questões de prova falando sobre prisão temporária, e muitas delas, tá? Não são poucas não, muitas perguntam assim, dentre os crimes abaixo, aponte aquele que não admite a prisão temporária. Poxa, Léo, mas é questão decoreba, pode até ser. Mas veja, os gabaritos sempre foram ou furto ou estelionato. Uma questão era furto, outra era estelionato, outra era furto, outra era estelionato, era sempre assim. Então, se você lembrar que esses dois não admitem, você já vai bater várias questões aí, deixar várias questões para trás, tudo bem? Mas, enfim, o
que importa no final das contas? O que importa é o que está na tela, que para ter uma prisão temporária eu preciso de um fumus boni iuris ou fumus comissi delicti, fumaça do bom direito ou fumaça de ter cometido o delito. E além disso, o sinal de mais está aqui para não me deixar mentir, eu também preciso de um periculum in mora ou periculum libertatis, um perigo na demora ou perigo em deixar o sujeito em liberdade. Agora, onde é que eu encontro esse fumus e onde é que eu encontro esse periculum? No artigo 1º da lei, que traz as hipóteses de cabimento, que vai me falar quando é que vai caber uma prisão temporária. E ela traz o inciso 1º, e aí uma explicação, o inciso 2º, e aí outra explicação, o inciso 3º, e aí outra explicação. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que vai ser o fumus e o que vai ser o periculum aqui no meio desses 3 incisos? Eu tenho 3 incisos e daqui eu tenho que arrancar obrigatoriamente um fumus e um periculum. O que será cada um desses elementos? O que será o fumus? O que será o periculum dentro de todas essas informações que nós acabamos de ver no início da Lei 7960, tá? A partir do próximo bloco, eu te mostro exatamente, então, o que você vai puxar daqui como fumus e o que você vai puxar daqui como periculum. Não sai daí que eu estou te aguardando. Tchau!